Que bênção é ter você aqui com a gente. Olha só o louvor de fundo aí, ó. Pois é, estamos aqui diretamente do Manaim de Domingos Martins, na região de Marechal Floriano. Nós estamos acompanhando o seminário para o grupo de louvor e instrumentistas. Aleluia, glória a Deus. E olha só, na edição de hoje nós vamos compartilhar com você as notícias sobre as igrejas cristãs Maranata nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. Então continue com a gente, continue acompanhando, porque a partir de agora Manaim News está entrando no ar e diretamente aqui do Manaim, do estado do Espírito Santo, na região de Marechal Floriano. E olha, já vamos direto no ritmo do louvor de fundo aqui. Vamos diretamente para Minas Gerais. Nosso companheiro Marcelo Rosa trazendo informações. Marcelo, é com você. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaim News. Vamos trazer agora as notícias das nossas igrejas do estado de Minas Gerais. E vamos começar falando de um batismo com irmãos da região MG 111 que aconteceu na cidade de Simonésia. Agora vamos ver imagens do seminário de louvor do Manaim do Vale do Aço. Agora vamos ver a imagem deste seminário de louvor do Manaim de Divinópolis. As fotos agora são do seminário de louvor do Manaim de Governador Valadares, em Minas Gerais. Louvado seja o nome do Senhor. E após o seminário das Cias, o pedido de algumas escolas e entidades para que fosse trazida uma aula para os alunos. Aqui em Governador Valadares, os irmãos da Igreja Graça 1, a pedido da diretora do Rotary Club, estiveram ali realizando uma aula para as crianças sobre a Páscoa. Outra aula com esse mesmo tema da Páscoa foi trazida na Escola da Rede Municipal Márcio Andrade Guerra, na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Agora as imagens são do Evangelho Sem Fronteiras, que aconteceu na região Cidade Sol, na Igreja Cerâmica. Imagens de um mini seminário que aconteceu com jovens na região de Nova Lima. Reunião com jovens da área de Viçosa, na Igreja Central de Viçosa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ver fotos do fechamento do projeto Aprendiz das Cias na cidade de Ipatinga. Agora continuamos com um culto de abertura do projeto Aprendiz que aconteceu em Caratinga, na ICM Santa Zita. Fotos do Seminário de Acessibilidade da cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais. Agora vamos ver fotos de uma vigília com as senhoras da região MG 111 na ICM de Simonésia. E fotos de um culto muito especial que aconteceu na ICM de Coluna, com a participação das nossas crianças. Louvado seja o nome do Senhor. E esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E assim nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. E agora é com você, irmão Jorge Pessoa. Muito obrigado pelas informações aí de Minas Gerais. E agora vamos diretamente para o Rio de Janeiro. Começaremos aí com o nosso correspondente Hilton Medeiros, falando sobre a região da Baixada Fluminense. E na sequência, você confere as demais regiões do Rio. Fala, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que nos acompanham nesta hora. Trazemos notícias aqui da nossa região e te convido a acompanhar conosco. Começamos nossa matéria falando de uma ceia de glorificação ao Senhor pelas bênçãos recebidas com a ICM Santa Lúcia em Duque de Caxias, onde o Senhor operou grandes bênçãos e muitas maravilhas com toda a igreja, em um momento de renovo na caminhada, em que toda a igreja pôde se assentar com o Mestre Jesus neste ato de comunhão no partir do pão. Partimos para o culto evangelístico, onde tivemos a presença de muitos irmãos e visitantes na ICM do Bairro da Luz, no município de Nova Iguaçu, onde o pastor Ramos trouxe uma palavra de esperança e salvação para os corações, e o nome do Senhor foi glorificado por este abençoado culto. Louvado seja o nome do Senhor, Jorge. Agora vamos sair da Baixada Fluminense e vamos dar um giro na região dos Lagos, onde o irmão Denis Fernandes nos contará da experiência que tem vivido ali na ICM Unamar, em Cabo Frio, com o Projeto Aprendiz. O culto de glorificação do Projeto Aprendiz na ICM de Unamar foi uma grande bênção e um marco na vida da igreja. Nós podemos contar com a formatura de 16 novos instrumentistas, e isso é um motivo de glorificação ao nome do Senhor. No culto de glorificação, contamos com a presença de mais de 70 visitantes,
muitos deles ouvindo a palavra do Senhor pela primeira vez. Isso foi um marco para cada um de nós que podemos viver essa experiência neste culto. Glória a Jesus, a nossa participação do Rio ainda não acabou. Daremos sequência agora com a nossa irmã Natália Bento e eu me despeço de todos, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Hilton, a paz do Senhor Jesus a todos que estão nos acompanhando. Vamos às informações da Metropolitana. Aconteceu no Manaim de Pedro do Rio o batismo da região de Três Rios. Várias vidas aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador. Membros e visitantes viveram experiências inesquecíveis com o Espírito Santo. E no Manaim de Pedro do Rio, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, aconteceu o seminário de grupo de louvor e instrumentistas. Grande bênção para todos que estiveram presentes e puderam receber aulas vindas da eternidade para o enriquecimento do louvor na casa do Senhor. Glória a Deus, e não paramos aqui. Seguimos agora com o irmão Rudney. A paz do Senhor Jesus a todos. Saudamos a nossa irmã Natália Bento e a todos que acompanham o Manaim News com a paz do Senhor Jesus. Dando continuidade, queremos falar da região de Volta Redonda, a qual nós tivemos uma programação voltada para o Evangelho Sem Fronteiras que aconteceu na ICM Conforto. Inicialmente nós tivemos uma vigília de oração, a qual o Senhor visitou os jovens, preparou para este momento de evangelização e em seguida os jovens estiveram nas ruas evangelizando, anunciando a palavra do Senhor, os louvores indo à frente. Tivemos também mais uma vez o trabalho que as professoras realizaram com a aula itinerante, uma forma também de evangelizar. E em fechamento a este trabalho, no dia nós tivemos um culto evangelístico, a qual tivemos a presença de muitos visitantes, a qual receberam a palavra do Senhor durante este trabalho de evangelização. E em fechamento a esse trabalho, nós tivemos uma vigília de testemunho, a qual ali nós reunimos para glorificarmos ao nome do Senhor por tudo que Ele operou em mais essa edição do Evangelho Sem Fronteiras. Exaltamos ao nome do Senhor pela oportunidade de mais uma vez testemunharmos dos feitos do Senhor aqui na nossa região e passamos a palavra ao nosso irmão Marco Lacerda, que vai continuar trazendo as notícias da região de Barra Mansa e também de Angra dos Reis. A paz do Senhor Rudney e a todos os irmãos que nos acompanham no Manaim News. Confira os nossos destaques. As igrejas de Nova Angra e Jacuecanga, em Angra dos Reis, realizaram um trabalho de evangelização em uma casa de longa permanência para idosos. Muitos visitantes estiveram presentes no culto e puderam ouvir uma mensagem de salvação. Nossas igrejas têm colhido grandes frutos por meio deste trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo os destaques de Barra Mansa, na igreja do bairro Ano Bom, realizou-se uma vigília especial com a participação das igrejas da região de Barra Mansa 1. Nossos irmãos reuniram-se para glorificar o Senhor pelas bênçãos alcançadas durante a última edição do trabalho Evangelho Sem Fronteiras. Ainda durante o culto, foi realizada uma ceia em gratidão ao Senhor. Foi uma noite marcada por louvor, adoração e comunhão na presença do Senhor. Por fim, compartilhamos o início das aulas do projeto Aprendiz na região de Barra Mansa 2. As atividades já estão em andamento nas igrejas designadas para o ensino, onde os monitores têm ministrado o conteúdo conforme o cronograma estabelecido. Os alunos têm demonstrado grande empenho e cremos que muitos frutos serão colhidos por meio deste projeto abençoado. Meus irmãos, encerramos aqui a participação das igrejas do estado do Rio de Janeiro. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e retornamos com você, Jorge, até semana que vem. Amém. Obrigado pelas informações. Saindo de Minas Gerais, vamos diretamente para São Paulo com a nossa irmã Tamires. Ô, Tamires, conta tudo o que está acontecendo aí em São Paulo. A paz do Senhor Jesus, Jorge, a paz do Senhor, irmãos. Nós vamos começar conferindo as bênçãos que aconteceu na região da Grande São Paulo. Ainda na Grande São Paulo, tivemos os cultos de abertura do projeto Aprendiz. Esse projeto terá duração de 7 meses e é aberto para todas as igrejas da região. O projeto Aprendiz irá contemplar diversas classes, entre instrumentos, vozes e até mesmo as mídias sociais. Na classe de instrumentos, haverão aulas para violão e piano, como também bateria, violino e violoncelo.
Na parte de mídias sociais, teremos módulos sobre técnicas de foto e vídeo, edição, idealização de posts com os padrões do presbitério e Instagram com análise de algumas métricas para o aperfeiçoamento deste trabalho na nossa região. O Senhor revelou que neste mês os jovens da área sul de São Paulo recebessem um ensino sobre a obra de Saul e a obra de Davi. Saul tinha sido levantado pelo Senhor, mas a sua desobediência fez com que ele caísse e deixasse de seguir as orientações do Senhor, levando-o a ter a rejeição de Deus. Diferente de Davi, que era o menor da casa e foi escolhido para ser rei, não por sua aparência, mas por ser um homem segundo o coração de Deus e obediente às orientações. Assim, o ensino que ficou é que a vida dos jovens deve ser vivida como a obra de Davi, na dependência e obediência ao Senhor, vencendo através dos recursos da graça. Cada jovem colocou a sua vida diante do altar do Senhor, pedindo uma experiência individual como a de Davi, e o Senhor concedeu uma grande renovo a todos presentes. Agora vamos lá para a região de Santos. Os irmãos da área do ABC realizaram o culto no lar de idosos da cidade, momentos de louvor e oração para idosos que vivem lá. Os louvores e a palavra revelada alegraram os corações de todos. Assim, os irmãos têm acrescentado experiências na evangelização diária. Os irmãos do grupo de louvor da região de Santos reuniram-se na ICM Assunção para mais uma tarde de ensaio. O Senhor tem concedido aperfeiçoamento no louvor na região e a cada ensaio ao bálsamo e a alegria do Espírito Santo. Glória a Jesus. Agora vamos lá para a região do Vale do Paraíba. Neste mês de abril, a região do Vale do Paraíba realizou diversas atividades voltadas para os jovens. Entre elas, uma vigília de oração para a classe da cidade de São José dos Campos. Durante a busca para essa vigília, o Senhor mostrou muitos dons voltados à libertação e livramentos para a vida dos jovens. Louvado seja o nome do Senhor, que os sinais se cumpriram no meio da igreja. Os louvores entoados falaram profundamente aos corações dos jovens. A palavra ministrada foi sobre o texto de Apocalipse 2:25. Mas o que tens retende-o até que eu venha. Nessa mensagem, os jovens testemunharam a importância de seguir firmes nessa caminhada, de absorver os ensinamentos da palavra e entender a diferença daqueles que servem ou não ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Assim encerramos mais uma edição do Manaí News. Nós ficamos por aqui, voltamos semana que vem e a todos a paz do Senhor Jesus. Agora é com você, Jorge. Louvado seja Deus, agradecemos pelas notícias. Você quer mais notícias? Você quer mais? Mas olha só, lembrando mais uma vez que o Manaí News está sendo um Manaí News especial. Nós estamos falando aqui diretamente do Manaim de Domingos Martins, acompanhando o seminário para o grupo de louvor e instrumentistas. E agora, vamos com as notícias aí da região centro-oeste do Brasil, com a nossa irmã Rayane Biezek. Rayane, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge. O estado do Mato Grosso do Sul, nesta semana, tem destaques relativos ao mês dos jovens, levando-os a ter experiência com o Senhor. Na igreja do bairro Amambaí, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi realizado no sábado um culto especial, conduzido inteiramente pelos jovens. O culto foi marcado por momentos de louvor e comunhão, trazendo assim o renovo espiritual para muitos. No domingo, foi realizada uma caravana de jovens para a cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. O pastor responsável, Saulo Ramos, irá nos dar mais detalhes. Recentemente realizamos uma caravana evangelística saindo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a nossa região, para uma cidade do interior chamada Dourados, cerca de 250 quilômetros daqui. Lá os jovens tiveram a oportunidade de ir nas ruas, evangelizar, distribuir os convites. À noite realizamos um culto muito especial de glorificação ao Senhor. Vidas foram transformadas, corações foram identificados pelos dons espirituais, de tal forma que voltamos aqui depois da caravana para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cheios da alegria do Espírito Santo, sabendo que o nome do Senhor foi glorificado. A todos, a paz do Senhor Jesus. Nesta semana, vivemos momentos de oração e louvor que fortaleceram ainda mais a comunhão do povo de Deus em Goiás. Vamos saber mais detalhes com a irmã Júlia Pavão. Na Igreja Cristã Maranata, do setor Bueno, em Goiânia, as igrejas da região viveram um período de oração revelado pelo Senhor. Foi uma manhã inteira dedicada ao clamor, em que a presença de Deus se fez real e transformadora.
O ambiente ficou marcado por dons espirituais, glorificação e quebrantamento. Entre as experiências vividas, uma adolescente relatou uma visão. Anjos passavam entre os irmãos, ungindo suas cabeças com óleo e permanecendo durante todo o período de oração. O pastor responsável pela igreja, Orlando Capuzzo, destaca a importância espiritual desta atividade. Nós acabamos de encerrar um período de oração realizado aqui na igreja do setor Bueno, aqui em Goiânia, desde as 6 da manhã até ao meio-dia. De hora em hora nós estivemos aqui em oração, em contrição, buscando a face do Senhor, em glorificação, e com as igrejas da nossa área, da nossa região. Cada igreja ficou responsável por um horário, e foi um dia de muita comunhão. O Senhor falou várias vezes, em especial o coração, né, das pessoas que subiram até a casa do Senhor, igrejas inteiras avivadas aqui. Então foi um dia revelado pelo Senhor, de muita comunhão, e nós nos alegramos muito de encerrar essas 6 horas onde a igreja esteve aberta para buscarmos a presença do Senhor. E ainda, também em Goiânia, o Manaim recebeu um encontro de louvor regional, em que muitos irmãos participaram para um momento de aprendizado e consagração ao Senhor. Foram ministrados temas sobre técnica vocal, instrumentos e o verdadeiro sentido do louvor. O encontro também fortaleceu a unidade entre os participantes e trouxe mais preparo para a adoração, com entendimento, entrega e comunhão no corpo. Louvamos ao Senhor por cada experiência vivida, entregando a Ele o melhor que há em nós. Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A paz do Senhor Jesus a todos. E para a gente encerrar aqui essa edição, vamos diretamente para a capital, vamos para Brasília, com o nosso correspondente Felipe Martins. Felipe, Deus abençoe você, meu companheiro. Seja bem-vindo. Irmão Jorge e todos os irmãos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, nós tivemos uma semana repleta de bênçãos na presença do Senhor aqui na região de Brasília. E eu convido o senhor que nos assiste, a senhora que nos prestigia com a sua audiência, a acompanhar com a gente um pouco do que o Senhor fez aqui em Brasília. E vamos começar a nossa participação mostrando uma caravana de visitas que foi realizada pelos jovens da micro-região da BR-060, onde os irmãos foram até a cidade de Samambaia e ali visitaram muitos lares, nesse mês em especial dedicado aos jovens. Os nossos jovens têm tido experiências profundas na presença do Senhor. Louvado seja Deus! E em Braslândia aconteceu uma vigília com os jovens. E essa vigília foi marcada pela poderosa presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Queridos, como é bom servir a um Deus vivo que opera maravilhas em nossas vidas. Nós voltaremos na semana que vem com muitas bênçãos que o Senhor vai nos conceder. A paz do Senhor Jesus. Aleluia! Que bênção, né? Olha, teve um evento aí da sua igreja, aí na sua cidade. Manda pra gente aqui, manda pro nosso e-mail, manainews@radiomanaim.com.br. E ó, compartilhe o nosso link do Manaim News para as famílias, para os amigos, os grupos do WhatsApp. Vamos fazer a festa, né? Vamos compartilhar, vamos evangelizar. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.